Sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, começando com essas imagens de Kiev na Ucrânia. A Ucrânia que vem sendo atacada desde ontem pela Rússia. A gente veio acompanhando nas últimas semanas, esse clima de tensão por lá e realmente aconteceu essa invasão da Rússia ontem de madrugada. No caso, a Rússia invadiu a Ucrânia ontem de madrugada. Vários feridos, mísseis disparados. Eu já estou aqui no estúdio com o João Neto, que é correspondente internacional da Rede B na Europa, está de férias aqui no Brasil. Atrapalhamos suas férias um pouquinho, mas é porque é um assunto realmente muito importante. A gente já vai entender, então, um pouquinho do que está acontecendo na reportagem do João Lucas Duarte. Após meses de tensão, a Rússia deu início à invasão da Ucrânia na última quinta-feira. O primeiro dia de invasão foi marcado pela movimentação de veículos militares da Rússia em direção à Ucrânia, estragos causados por mísseis, fuga em massa por estradas e ferrovias, filas em caixas eletrônicos, voos civis cancelados e moradores procurando abrigos subterrâneos. O histórico de tensões entre Rússia e Ucrânia já é antigo. Formada Estado após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia, que integrou a União Soviética, teve uma economia dependente da Rússia até meados de 2004, quando iniciou um processo de aproximação da União Europeia e OTAN, uma aliança militar criada com o objetivo de conter o avanço socialista na Europa durante o século XX. Em 2014, a Rússia conquistou e anexou ao seu território a península ucraniana da Crimeia. Embora a conquista do território tenha ocorrido sem derramamento de sangue, desde 2014, uma guerra pela separação de regiões no leste da Ucrânia, apoiadas pelo governo russo, já causou a morte de mais de 13 mil pessoas. Sobre a justificativa de que a adesão da Ucrânia à OTAN traria uma ameaça à segurança da Rússia, há alguns meses, o país começou a enviar equipamentos militares pesados e cerca de 100 mil homens para a fronteira com a Ucrânia. Oficialmente, o governo russo afirmava que os soldados estariam apenas participando de exercícios militares. Em resposta à movimentação de tropas russas, a OTAN também enviou soldados para a fronteira da Ucrânia com a Rússia. Mesmo com a advertência de países ocidentais, no último dia 21, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto reconhecendo a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia. Na noite do mesmo dia, tropas russas foram enviadas às duas regiões autoproclamadas repúblicas. O movimento do presidente russo causou reações de países e blocos do Ocidente. Segundo o levantamento da agência CNN, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido planejam restrições econômicas à Rússia. A União Europeia e o G7 também anunciaram restrições conjuntas. Tá aí então, João, a gente já vê que é um conflito histórico, né? Não é de agora que a Rússia tenta tomar território da Ucrânia. Não, isso faz parte da espiritualidade do espírito da Rússia, de tomar territórios, né? Como aconteceu com a União Soviética. João, você como morador da Suíça, né? A gente sabe que ali é bem próximo, consideravelmente, da Ucrânia. Como é que está o clima por lá? Você que também conhece outros brasileiros que moram por lá, como é que está o clima na Europa nesse momento? Olha, Bruno, eu conversei hoje com o pessoal na Suíça, fontes muito fidedignas na Suíça, e eles me disseram o seguinte, que a Suíça, como os vizinhos, né, a Itália, a França e a União Europeia como um todo, está se preparando para receber os refugiados da Ucrânia, né? Também teve informação hoje, depois a imprensa confirmou que nenhum homem está autorizado a deixar a Ucrânia, porque eles podem ser a qualquer momento chamados para ajudar no exército ucraniano. Pois é, uma situação que causa tensão em toda a Europa, não só na Europa, mas em todo o mundo. O Ministério da Defesa da Rússia disse, inclusive, que ontem destruiu 83 alvos na Ucrânia. E, como a gente disse, é preocupante, né? O mundo todo está com os olhos voltados para essa crise e a gente segue falando sobre isso, acionando nosso comentarista Felipe Egito, que vai esclarecer um pouco mais sobre as consequências a partir de agora. Egito. Pois é, Bruno, as consequências desse ataque aí da Rússia, a gente vai ver como é que vai acontecer.
mas espera-se, obviamente, que os países ali que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, os países que fazem parte da OTAN, comecem a aumentar as sanções em torno da Rússia. Ontem mesmo, os países do bloco europeu falaram em congelar os ativos russos que tem no continente europeu. Então, hoje é o que a gente espera diante desse cenário que se apresenta. É uma guerra muito mais tentando interferir do ponto de vista econômico na Rússia e tentar, a partir daí, forçar uma retirada ou um recuo das tropas no território ucraniano, que, como sabemos, militarmente é infinitamente inferior ao poderio bélico russo, mas que, diante da sua posição de tentar entrar para a OTAN, foi o que acabou usando, pelo menos como desculpa, o Vladimir Putin, né, o líder russo, utilizou isso como desculpa para poder invadir o território ucraniano. Mas estamos atentos às próximas notícias aí e o que pode acontecer. E o Brasil, nessa situação, vai chegar um momento que ele vai ter que se posicionar. Por enquanto está em cima do muro, rechaçando um pouco as ações, só que o Brasil é extremamente dependente de insumos para a agroindústria que vem da Rússia. Então é o famoso: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas vamos esperar o que vai acontecer daqui por diante. Então, um bom dia para você, Bruno. Pois é, de acordo com a polícia ucraniana, foram mais de 200 ataques ontem em toda a extensão da fronteira com a Rússia. Para você ter ideia, a Rússia atacou, no caso, a Ucrânia. Chernobyl também já foi tomada, né, João? Chernobyl foi tomada, Bruno, e nós entendemos o seguinte, que essa tomada de Chernobyl não é uma pretensão russa de chegar ali e colocar um míssil e explodir aquele reator que está protegido com muitas camadas de materiais antirradioativo, mas que sim é para evitar uma sabotagem ali, uma sabotagem talvez da parte até ucraniana para colocar a culpa na Rússia, né? Não defendendo aqui a Rússia, mas tudo leva a crer que a Rússia não ia querer fazer algo errado ali, porque ali também é muito perto do território russo, né? Pois é, João, e a gente aciona novamente o Felipe Egito. Ele explicou que a Rússia já vinha se preparando para essas sanções, né, que são emitidas por países há algum tempo, criando reservas financeiras no país. A Rússia ela já vinha se preparando para esse processo, desde 2016 mais ou menos, se preparando em reservas internacionais. Então, eles já estão preparados para essa guerra econômica, uma guerra clássica com tanques e tal, é muito pouco provável de acontecer, pelo menos entre as grandes potências. E por que toda essa pressão atualmente da Rússia? Porque a Ucrânia decidiu entrar na OTAN. Então, para a Rússia não seria interessante, num território vizinho ao seu, a instalação de mísseis, a instalação de um arsenal contrário às suas ações militares. Então, por isso que a Rússia já vem pressionando. E a longo prazo, o que isso pode acontecer? Obviamente vai afetar economicamente a Rússia, mas eles já vêm se preparando com reservas internacionais e eles têm um grande aliado do ponto de vista militar e econômico, que é a China. Então, pelo menos a curto, médio prazo, a Rússia não vai sentir tanto. Mas se essas sanções se estenderem, obviamente pode ocorrer uma quebra aí na economia russa. Então, em caso de anexação, seria como a Rússia anexou a região da Crimeia e tal, e outras regiões isso já é uma política que já vem na Rússia desde o início dos anos 2000. Então, poderia sim, e o Putin seria o dirigente de mais essa região que seria anexada aí ao território russo, que já não é pequeno. É pouco provável que, pelo menos no momento, se afete o Brasil. Por quê? Apesar de ter ido lá, apesar de ter feito as negociações do ponto de vista, obviamente, econômico, o Brasil, até o momento, não se posicionou nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da Rússia. Então, pelo menos por enquanto, nós não deveremos sofrer com esse processo. A grande questão é que, posteriormente, caso isso se arraste, muito provavelmente, se a
própria ONU oferecer sanções à Rússia, aí o Brasil vai ter que se posicionar. Então, diante dessa posição do Brasil, a gente não sabe como é que pode ficar as questões econômicas brasileiras dentro desse processo. Pois é, uma preparação antiga aí da Rússia. A gente pode dizer então que eles já estavam prevendo que ia ter sanções econômicas, né, João? Sim, o Vladimir Putin, ele abandonou todos os cuidados quanto a isso. Isso vai ser realmente um processo muito doloroso para o povo russo. Muito doloroso. Hoje a moeda chegou a cair 30%. A Bolsa de Moscou desabou perto de 30%. Fechou agora perto de 21% negativos. Pois é, e manifestantes, João, contrários ao conflito, que estavam aí protestando, né, na Rússia, foram presos pela polícia. Foram mais de 700, de acordo com a última atualização, pessoas presas aí porque estavam contra a guerra. Inclusive, celebridades da Rússia também expressaram a indignação contra essa guerra. E a gente vê que não, então o povo da Rússia não quer isso. E mesmo assim o presidente está lá invadindo a Ucrânia, João. Infelizmente, Bruno, a Rússia não vive uma democracia, né? Tudo lá é resolvido pela força. Até tem notícias de pessoas que são dissidentes, são assassinadas, são envenenadas, né? Então, infelizmente, temos essa marca na Europa que tanto se democratizou na sua história, né? Hoje temos rincões europeus que não são países democráticos, mas, infelizmente, temos ainda essa resistência soviética na Europa. É muito triste o que vem acontecendo por lá, inclusive repercussão internacional. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos informou que Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vida e sofrimento e que os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva. Abre aspas, o mundo responsabilizará a Rússia. O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, pediu que o Putin tirasse os militares do território ucraniano e que não permitisse uma guerra. A gente já noticiou aqui que mais de 80 alvos na Ucrânia foram atingidos, de acordo com o Ministério de Defesa da Rússia. Outros países também já se pronunciaram sobre essa investida, né, militar. O Papa Francisco também pediu para que a Rússia recuasse, não acontecesse essa guerra, né? Mas infelizmente a gente vê aí que o presidente Putin não pretende voltar atrás, né? Realmente a gente está percebendo, João, pela sua experiência, você está percebendo então que ele pretende continuar. Essa escalada só está começando, Bruno, a gente não sabe o desenrolar dessa coisa, mas podemos esperar muitos problemas ainda, muitos mais problemas para o povo europeu, para o povo ucraniano em especial, né? Nós estendemos a nossa solidariedade ao povo que sofre, né? Vai ter muito sofrimento, né? Vai ter muita falta de liberdade lá nesse país, com certeza, né? O Vladimir Putin nunca se conformou em deixar a Ucrânia ser uma democracia, porque antigamente a região que hoje é a Crimeia, a região da Crimeia, pertencia à Rússia e foi doada por governo anterior, né? Então, ele sempre sonhou em tomar esse pedaço de novo para a Rússia. E agora a expansão desse território é o sonho dele. Pois é, João. A Rússia, do tamanho que é, mas parece que o presidente não se conforma, né? Quer ainda mais, inclusive por questões estratégicas. A Ucrânia também possui vários gasodutos, né? Também é uma teoria aí bastante comentada. Até o momento não foi divulgada realmente o motivo dessa invasão à Ucrânia. O que será que o presidente Putin quer realmente?